pessoal, estamos começando mais um episódio do De Salto Pode. Para quem ainda não nos conhece, eu sou a doutora Márcia Nascimento, sou advogada, especialista em Direito de Família e Sucessões e sou o host aqui do podcast De Salto Pode. Olá, eu sou a Cris, eu sou bacharel em Direito e assessora em Cidadania Portuguesa e junto com a Márcia nós comandamos o De Salto Pode. Lembrando que esse podcast, a gente sempre busca trazer pessoas com história que ajuda, inspira você que está nos assistindo. É verdade. Tem pessoas que falam assim, mas vocês não vão nichar? Gente, o nosso convidado, no último programa que nós gravamos com ele, ele trouxe Ele falou algo que para mim foi muito relevante. Ele falou assim, o podcast de vocês parece um trabalho social, porque traz informações. Puxa vida! Então assim, se você quer saber de organização financeira, se você quer saber de assédio moral, se você quer saber de violência doméstica, tantos assuntos interessantes que abordamos aqui, não é, Cris? Empreendedorismo. Direito. A gente fala da vida dos outros também. A gente falou sobre racismo, falamos sobre a parte da igreja também, Sim, né? A vida espiritual, que é muito importante. Então assim, olha, vale a pena você se inscrever no nosso canal, não é isso? Vale mesmo. Sigam as nossas redes sociais e os nossos patrocinadores. Sim. Primeiro, a Maria, do @maquiei-gostei. Ela faz as nossas maquiagens. Maria não tá fazendo ultimamente, assim, mas ela é maravilhosa. Ultimamente ela não está nos maquiando, mas ela tá com alguns outros projetos, mas não deixou de ser nossa patrocinadora. Inclusive, Cris, ela não está aqui hoje, gente, porque ela tá na loja dela. Esse conjunto maravilhoso é da... Deixa eu fazer uma publi aqui de graça pra Maria, né? Da Mais Linda Plus. Se vocês puderem seguir também o Mais Linda Plus, seria muito bom pra nossa patrocinadora. O arroba dela é Mais Linda Plus. Isso. Então sigam também a Maria, que é @Mais Linda Plus. Tem a Dija, @Dija Sweet Cakes. A Dija, ela nos manda os bolos dela para oferecer para os nossos convidados. São maravilhosos, tanto os doces quanto os salgados dela. Então sigam as redes sociais dela. E o nosso produtor de áudio e vídeo, o Nando. Sigam ele, @DJNando2004. E não deixe de seguir as redes sociais do podcast, @DeSaltoPod. Tanto no Instagram quanto no YouTube. Ativa o sininho, né, pra você receber as notificações de novidades, porque como a gente já falou antes, vem muita novidade por aí, você não pode perder. Gente, o nosso assunto de hoje, ele é muito importante. Ele é tão importante que nós estamos gravando a parte 2, que é o assédio moral no meio ambiente de trabalho. Então, assim, nós trazemos assuntos muito relevantes, informações muito relevantes, tanto que no último episódio, o nosso convidado, ele falou que o nosso podcast, ele é o quê, Paulo? Trabalho social. Um trabalho social, porque nós trazemos muita informação para você aí de casa. Então, fica conosco e convide outras pessoas também para assistir o nosso podcast. O nosso convidado, como a gente já falou, ele já veio aqui e ele veio dar continuidade, né, num assunto que a gente começou, que foi o assédio moral no ambiente de trabalho. Agora, a gente veio expandir como ele atinge os grupos mais vulneráveis dentro do ambiente de trabalho. Primeiramente, eu queria apresentar ele, que o nome dele é Paulo Roberto, ele é meu primo. Eu tô muito feliz, muito obrigada por você ter aceitado novamente o convite de estar aqui conosco. E já adiantando para vocês, ele é um dos ajudantes que estarão aqui apresentando junto com a Márcia quando eu não puder. Então seja bem-vindo ao nosso podcast, não apenas como nosso convidado, mas também como futuro apresentador junto com a Márcia. Muito obrigado. A Cris já deu um spoiler aí pra vocês já viram, né? Então, nós teremos muitas novidades e dentre essas novidades são os nossos co-hosts, né? Os nossos hosts auxiliares. E o nosso convidado de hoje ele estará aqui conosco como convidado, mas de repente no próximo programa ele estará aqui como apresentador, junto comigo ou junto com a Cris. Então teremos muitas novidades, além de outra novidade que será o nosso podcast ao vivo, em breve. Então fique conosco e pegue a sua pipoca e vamos começar a pauta de hoje. Paulo, no último episódio, no nosso quadro, a gente tem um quadro aqui no podcast que é a minha vida em 5 minutos. Eu lembro que no último podcast que nós gravamos, você falou em menos de 1 minuto, né? Então eu vou te desafiar. Nós já sabemos que você é o Paulo,
que você é o pai do Noah. Deixa eu ver se eu fiz a lição direitinho. Que você é apaixonado pelo Noah, que inclusive ele fez aniversário recentemente. Que você é o marido da Beatriz, que você tem 41 anos, que você trabalha há 20 anos nessa área. O que mais que você poderia trazer aí da sua vida pessoal, uma curiosidade para o pessoal que está assistindo a gente? Boa noite a todos. Muito obrigado, primeiramente, pelo convite novamente de estar aqui para a gente continuar esse assunto, né? Um assunto bem interessante e amplo. Eu não tenho muita facilidade em falar de mim, né? Então eu fico um pouco acanhado. Eu não sou acanhado, mas quando é para falar de mim eu fico um pouco acanhado. O que eu posso falar de mim, além do que você já falou, né? Você já falou bastante coisa. Mas o que eu posso falar? Que eu sou filho do Aparecido e da Maria, né? Aparecido metalúrgico, né? Batalhador, né? Depois foi cobrador de ônibus também, né? Então, a gente vem de família humilde, né? Da zona sul de São Paulo. Mas graças a Deus nós sempre, posso falar de mim também, da minha prima Cristina, né? Nós sempre tivemos pais e mães muito batalhadores, né? Pessoas que sempre, por mais que tivessem dificuldades, sempre fizeram tudo para dar uma estrutura pra gente. E por que eu tô falando isso? Porque dentro do assunto que a gente vai falar hoje, a gente vai ver o quanto é importante a estrutura familiar, né? E que hoje no Brasil ainda é um privilégio. Estrutura familiar no Brasil, por mais que seja um direito de todos, ainda é um privilégio, né? Então, graças a Deus eu tive uma estrutura familiar e uma educação por parte dos meus pais muito boa, dentro das limitações dele, dentro da visão deles de mundo, né? Então, posso agradecer eles por isso, né? Então, o meu pai também é filho de nordestinos, né? Assim como a minha mãe é nordestina, meu pai também é filho de nordestinos, né? De alagoano com mineiro, né? Então, é uma mistura aí. E minha mãe é nordestina do Rio Grande do Norte, né? E um fato interessante é que a minha bisavó era índia, né? A minha bisavó era índia, que morava lá como diz, lá na tribo mesmo, né? Lá no mato. Lá no mato, ela era índia, vivia lá em Oca e tudo, né? E aí a minha avó se envolveu, né, com um homem branco e teve a minha mãe, que minha mãe tem todos os traços de indígena, mas é branquinha, né? Então o cabelo liso da minha mãe não é ascendência europeia, na verdade é indígena, né? E aí saiu eu, né? Então é um fato interessante para falar, né? E a gente nasceu na zona sul de São Paulo, cresceu ali, né? Eu e os meus irmãos, né? São 4 irmãos, infelizmente um já faleceu, né? Pela violência urbana. Tenho 2 irmãs que são mais novas também, né? Uma trabalha com eventos e outra é contadora, que também são pessoas gosto muito delas, né? E é isso, né? O que eu posso falar mais de mim, né? Já falei bastante, tá vendo? Eu acho que já foi 5 minutos. Tem alguma curiosidade sobre Eu acho que já foi 5 minutos, não foi não? Tá contando, não? Eu posso falar um pouco assim, que foge um pouco do comum. Eu gosto, né, de música, eu gosto muito de música e cinema. Eu sou viciado em música e cinema. Cinema principalmente. Então assim, se você me deixar 30 dias em casa, eu gosto de assistir todos os filmes possíveis e inimagináveis que você pensar, né? E eu gosto muito de filme histórico, assim, então eu assisto muito filme histórico. Então, assim, filmes de época, filmes que são baseados em fatos reais, tudo que é baseado em fatos reais eu tô assistindo. Minha esposa, ela costuma me chamar de nerd, né? Porque ela gosta de uns filmes assim que são chatos mesmo, sabe? Então, é uma coisa que é diferente, eu gosto de filme chato, né? Então eu sou cinéfilo, muito cinéfilo, gosto muito de música também, toco um pouco de violão, né? Toco na igreja, inclusive, né? Então acho que é uma coisa diferente, assim, que foge um pouco da minha profissão, né? Faço mais por hobby, mais por lazer mesmo. E agora entrando no tema, né? E para contextualizar também, né? Sobre o que a gente falou no episódio passado, fazer uma conexão, né? Com o que foi falado no episódio passado para o tema que a gente vai desenvolver hoje. Vamos fazer um bate-bola bem rapidinho, só pra gente dar uma introdução, tá? O que caracteriza o assédio moral no ambiente de trabalho hoje? Legal. Vamos falar o que caracteriza o assédio, aí depois a gente entra na questão do moral. E o assédio, então, ele caracteriza comportamentos e práticas
em geral, comportamentos e práticas que visam diminuir a outra pessoa, a vítima. Então, você sempre quer colocar a vítima numa posição que você considera, o assediador considera abaixo dela, para que ela possa ficar numa posição de poder. E aí, nessa posição de poder, ela pode ter dois objetivos: controlar essa pessoa ou obter algum tipo de vantagem, direta ou indireta. E aí o assédio ele pode ser de maneira repetida, como é o caso do assédio moral, e pode ser também único, num evento único, que é o caso do assédio sexual. Então, basicamente, essa é uma definição bem simplista e bem direta do que é o assédio. Você trouxe algo que me chamou a atenção. Você falou que gosta muito de cinema e que você assiste muito filme. Inclusive, no último episódio, você fez o quê? Você recomendou pra gente um filme, que é O Escândalo. Eu não sei se vocês já assistiram esse filme, mas eu tive a curiosidade de assistir. E esse filme, ele mostra os bastidores da Fox News, né? E um caso real de assédio que envolveu o poderoso CEO Roger Ailes. E é impressionante ver como o medo, a ambição e o silêncio toma conta daquele cenário, né? Da gravação desse filme, porque só depois que uma pessoa ela tem coragem de denunciar, que ela vence esse medo, que rompe aquela cadeia ali de... né, que esse CEO ele é demitido, e ali as outras pessoas realmente têm voz para poder fazer realmente as denúncias que são necessárias nesse ambiente. Precisou primeiro uma pessoa, né, romper esse silêncio para que as outras tivessem coragem de fazer a mesma coisa. Exatamente. Você acha que, pensando no filme, né, o filme ele trata mais da violência sexual, não da moral. Mas aqui no Brasil, você acha que as pessoas elas têm medo ou você acha que elas pensam que não vai dar em nada, por isso que elas não denunciam, Paulo? Olha que interessante você citar isso. Tem uma pesquisa da KPMG que foi feita em 2024 ou 2025, agora não me lembro. Eles fizeram uma pesquisa sobre assédio no ambiente de trabalho. De 100 pessoas que eles entrevistaram, 92% falaram que sofreram assédio e não denunciaram. Você imagina que é 92%? Muita gente. Então a grande maioria das pessoas não denuncia ou não toma nenhuma ação em relação a isso. E ainda nessa pesquisa da KPMG, eles também trazem os dados do porquê a pessoa ela não denunciou. E aí você tem ali a diluição desses dados estatísticos. Muitas pessoas não denunciaram porque achavam que não ia dar em nada, outros por medo de retaliação, outros por outros diversos motivos. Mas os dois principais motivos, achar que não vai dar em nada e retaliação, são os dois principais motivos. Mas essa pesquisa, ela é assédio da forma geral, não específico ou sexual ou moral. Assédio de maneira geral. De maneira geral. Isso. Entendi. Assédio de maneira Você é geral. muito, né? Mas se a gente parar pra pensar na nossa vida enquanto CLT, eu falo como mulher, né? Eu tô falando de Cris mulher, assim. Parando pra pensar e analisando a minha vida, eu já sofri assédio moral e sexual dentro do trabalho. Não de forma explícita, mas de forma velada. Que é o que acontece muitas vezes ou não? É mais explícito? Acontecem de várias formas, né? Os formatos de assédio, eles são os mais diversificados possíveis, né? E o assediador, se ele não for interrompido, ele vai se adaptando à situação. Então, você pega uma pessoa que é assediadora há 20 anos atrás, que era de maneira explícita, se ela tem uma cultura que ela está inserida, que ela sabe que ela vai ser inibida, ela vai fazer isso de maneira não explícita, ela vai fazer isso de maneira mais escondida. Então ela vai se adaptando. Se ela não sofrer ali um bloqueio em relação a isso, se ela não for confrontada muitas vezes, se ela não for denunciada. Então a forma como isso acontece está muito relacionada à cultura daquele núcleo de sociedade, que esse núcleo de sociedade ali pode ser um ambiente familiar, pode ser um ambiente de trabalho, pode ser um ambiente social, um clube. Isso vai estar muito inserido de acordo com a cultura do local, né? Então você tem essa característica em relação à cultura das pessoas que estão envolvidas.
Eu vou trazer desculpa te cortar. Eu já ia entrar no assunto, mas pode Eu vou trazer um caso real que aconteceu com uma pessoa próxima. Claro que eu não vou falar para preservar nomes e também não vou falar a instituição, mas eu trabalhei numa empresa e uma colega minha também trabalhou nessa empresa e eu já tinha saído de lá, já estava como advogada e um dia ela viu uma foto minha com uma pessoa e ela pensou que essa pessoa era minha amiga e ela mandou uma mensagem para mim, perguntando se eu era amiga dela e falando que ela estava sofrendo o assédio no ambiente de trabalho, que era para eu conversar com ela, porque essa pessoa, ela era a esposa do assediador. Então ela queria que eu conversasse com ela, porque ela tentou se comunicar com a esposa, só que a esposa não acreditou nela. Não sei se é cômodo para a esposa né, fazer-se de cega também em algumas situações, a gente não tem como julgar o que acontece dentro do ambiente familiar, exatamente. Mas assim, eu imagino assim, como é constrangedor para uma pessoa entrar em contato com a esposa, a pessoa falar que ela que não presta. Então, assim, e a pessoa acaba se tornando mais segura. A pessoa que está cometendo o assédio, eu acredito que ela fique mais segura com isso, né? Se a própria esposa não acredita que isso possa acontecer, então é bem complicado. Né? Sim. Esse caso da Fox News que você citou do filme Escândalo, a própria esposa do CEO estava em negação. Sim, exatamente. Até o momento em que foi confrontada com as provas, com as evidências diretas, né? E ela só acreditou porque foram gravadas as falas, porque se não tivesse sido gravada ela não teria acreditado. Exatamente. Então, essa questão é muito complicada, porque o assediador, ele não é assediador em todo o tempo, né? Ele é assediador de maneira escondida, né? Então, é um comportamento que não é o comportamento público, é o comportamento oculto, né? E que muitas vezes não aparece para todo mundo. Então você fala, mas como assim eu convivo com essa pessoa? Né? A pessoa fica em negação, é fato. Exatamente. Agora, entrando no assunto, não que a gente estava fora dele, mas na pauta, né? A gente falou que ia falar do assédio para os vulneráveis, né? Uhum. Quem são esses vulneráveis mais atingidos pelo assédio no ambiente de trabalho? E por que eles são vulneráveis? Claro. Se a gente pegar dentro do ambiente de trabalho, o grupo mais vulnerável é a mulher. Então, em todas as pesquisas, tem pesquisas da revista Exame, a própria pesquisa da KPMG, tem pesquisas internacionais de órgãos como a Organização Internacional do Trabalho, a mulher é que sofre mais assédio no ambiente de trabalho, seja moral ou sexual. Então, a mulher é a pessoa mais afetada. Em segundo lugar, estão as pessoas pretas. Também sofrem muito assédio. E logo depois vem os LGBTQIAPN+, que também hoje em dia sofrem muito assédio. Hoje em dia sofrem mais assédio muitas vezes do que antigamente, porque antigamente eles não tinham nem oportunidade de falar realmente quem eles eram. Eles tinham que viver isso de maneira escondida. Então sofrem muito assédio. E aí você vê também outros grupos como deficientes, né, pessoas com necessidades especiais, que também sofrem assédio. E aí você tem pessoas gordas, você tem outros grupos envolvidos aí. E também pessoas que têm aí uma origem humilde também. A gente tem dados de pessoas que por origem humilde também sofrem assédio, que a gente pode falar que são as pessoas de origem pobre. Nessa sequência que eu te falei, não necessariamente, mas nessa sequência. Você citou primeiro as mulheres, né? Uhum. Eu queria te fazer uma pergunta com relação a isso. Independe do cargo que ela ocupa? Porque se ela tiver um cargo de chefia, eu acho que pode ser menor, né? Esse tipo de assédio, mas ainda assim existe? Existe, né? A gente falou no primeiro episódio, e quem tiver oportunidade pode assistir, né? Que a gente falou do assédio ascendente e descendente, né? Aquele que é de baixo para cima e de cima para baixo. Ainda existe muito machismo em relação à mulher com cargo de chefia. Muitas vezes, num grupo de pessoas, a mulher é promovida ou mesmo ela é contratada de fora para dentro da organização e a equipe que está ali dentro começa a boicotar ela. Não aceita. Obviamente, como ela está numa posição de poder, ela consegue muitas vezes controlar isso de uma melhor forma, até pela experiência da pessoa, né, porque ela já viveu, ela consegue contornar isso de uma melhor forma. Então, os maiores casos de assédio acontecem em pessoas que não estão em cargo de chefia ou liderança, isso é fato. Mas também acontecem em mulheres que alcançaram, né,
cargos de chefe e liderança, e principalmente acontece em relação a boicote ou mesmo isolamento de pares, de outros, por exemplo, se um grupo de gerentes, essa mulher gerente pode ser isolada dos outros, por exemplo. Isso acontece e tem dados para provar isso. Paulo, muitas vezes o assédio ele vem disfarçado de brincadeiras ou às vezes aquela pressão normal do trabalho. Como identificar? É uma coisa tudo relacionado aos limites de cada um, né? E aí quando a gente fala de limites, não são só os limites da pessoa que você está brincando, mas também os limites das pessoas que estão em volta. Porque muitas vezes eu faço, obviamente que a gente tem o limite entre o que eu permito ser feito comigo e o limite da lei. Eu brinquei com uma pessoa, mas é algo que é crime. Não, então não tem discussão. A pessoa, por mais que ela permita, você não deve fazer porque é crime. Então a gente já tem que começar por aí. Então existe o limite da lei. O restante, quando a gente fala de assédio moral, o assédio sexual já é bem tipificado na lei, então a gente nem precisa, a gente já sabe quais são os limites, né? Muitas vezes a pessoa ela permite uma mulher, por exemplo, ela permite uma brincadeira, mas talvez ela nem reconheça que aquilo é crime. Ela nem reconheça que aquilo é crime. Mas também a gente não pode dizer que aquilo está agradando ela. A gente fala assim que ela está aceitando aquilo ou ela está suportando aquilo por um contexto cultural e social. Existem coisas diferentes. Suportar e aceitar. A gente não sabe o que está passando na cabeça dela. Eu acho que ninguém gosta de ser desrespeitado. Então, muitas vezes a pessoa que está brincando, a pessoa fala assim, não, mas ela nunca ligou. Mas espera aí, ela nunca ligou por quê? Ela nunca ligou porque você é o chefe dela? Ela nunca ligou, ela nunca verbalizou. Exatamente. Então existe uma diferença muito grande entre você suportar e você aceitar, né? E aí as brincadeiras, é uma coisa que eu sempre falo, brincadeira, se você não gosta, você precisa verbalizar isso. Não precisa ser reativo de maneira violenta. Mas às vezes bater um papo, sentar e falar assim, eu não gosto desse tipo de brincadeira. E em muitos casos, quando você tem um ambiente altamente opressivo, corre o risco sim de você perder o emprego, corre o risco sim de você sofrer algum tipo de represália, mas é aquele negócio de você manter a sua saúde mental, principalmente, né? Porque quando a gente fala de assédio moral, principalmente, e em alguns casos de assédio sexual, a saúde mental é a que mais pesa, né? Mas aí dentro da saúde mental a gente também tem o quê? A gente tem a questão econômica. A gente não pode falar que não existe isso. Mas se você está sofrendo uma agressão, sai do emprego. Tá, mas eu tenho um filho para sustentar. Eu tenho conta para pagar. E aí muitas vezes a pessoa fala assim, não, eu estou resistindo pela minha família. Né? Então olha que situação complicada. Olha onde a gente entra. Olha entre a cruz e a espada. As camadas que existem. Exato, Por que a pessoa... exatamente. São tantas camadas, o porquê que a pessoa está suportando aquilo que a gente não consegue mensurar, assim. São muitas questões. Você pode citar algumas formas de discriminação que se manifesta dentro desse tipo de assédio, né, para as pessoas vulneráveis? Claro que sim. Vamos pegar a mulher, por exemplo. Uhum. Hoje no Brasil, o último censo que é o de 2022, a gente tem aí 55% ou 51%, se não me engano, 55%, eu acho, não estou lembrado direito agora, de mulheres no Brasil, né? Então o restante é homem. Mulheres em cargos de liderança e chefia no Brasil, entre 35% a 39%. Então se eu tenho 55% de mulheres no Brasil, eu deveria ter 55% de mulheres em cargos de chefia e liderança. É equidade. E aí você fala, o porquê isso acontece? Isso porquê acontece? Simplesmente acontece porque você tem mais homens em cargos de chefe e liderança do que mulheres. Por quê? Porque cada grupo, naturalmente, muitas vezes, ele defende o seu próprio interesse. Isso muitas vezes é até algo que é próprio do ser humano. Não que seja normal nem aceitável. A gente não pode normalizar isso. Mas a equidade, ela é um dos caminhos para a gente poder fazer o quê? Para a gente poder conseguir evitar isso. Então, um dos motivos para a gente, da mulher, por exemplo, é justamente essa falta de equidade nos cargos dentro da organização. E aí a gente tem pesquisas não só em relação à equidade, em relação a cargos de chefe e liderança, mas em própria relação a salário. Né? Então, ou seja, as mulheres hoje recebem menos que os homens para o mesmo cargo e mesmo nível de escolaridade.
Então, ou seja, tudo isso é muito estrutural da sociedade. Por quê? Porque isso vem de anos e anos de uma história paternalista, de uma história machista, que ainda está arraigada na sociedade. Hoje, para a mulher ter um salário maior, numa colocação melhor, na mesma colocação que o homem, para ter um salário igual, ela tem que provar que ela é muito melhor naquilo que ela faz. Ela tem que provar que ela é muito melhor, ela tem que provar que ela é um ser especial. Que ela é muito melhor, que ela tem, que ela tem outras habilidades, né? Na questão do trabalho ali mesmo. É injusto isso, né? A gente fica observando e fala, nossa, é injustiça social, né? O termo é injustiça social, né? Então, o da mulher é isso, e aí a gente tem os outros casos, né? A gente tem os casos, por exemplo, que a gente falou das pessoas pretas, por exemplo. No Brasil hoje, último censo também de 2022, nós temos 45,5% de pessoas que se declaram pardas. 45,5% das pessoas declaram pardas. 10% negras. 43% alguma coisa brancas, você tem 0,8% de indígenas e 0,4% de pessoas que se declaram amarelas. Cargos de chefia e liderança dentro das organizações. 8,7% são pessoas pardas. 1% de pessoas pretas. Ou seja, se eu tenho 10% da população de pessoas pretas, eu deveria ter 10% de pessoas pretas em cargos de chefia e liderança. Se eu tenho 45,5% de pessoas que se declaram pardas no Brasil, eu deveria ter 45,5% de pessoas em cargos de liderança. Eu tenho 84,7% de pessoas brancas em cargos de chefia e liderança. Vocês entendem como isso está arraigado na sociedade? Isso é estrutural. É estrutural. É estrutural. Mas eu tenho que elogiar a sua capacidade, porque é quase uma enciclopédia para nos trazer dados. Eu estou abismada nisso, porque eu te conheço a minha vida inteira. Não, é impressionante, assim. Eu tô brincando com relação a isso, porque realmente é impressionante a sua capacidade de trazer dados. Mas toda essa questão, ela vem eu acho que desde a colonização, né? Vem na história, né? É a história da sociedade, como organização como a história da evolução do homem, né? Então, a gente evoluiu e regrediu. Temos que caminhar muito ainda, Temos que caminhar muito, né? Paulo, você acabou de falar, né, há poucos instantes, sobre o impacto, o psicológico, às vezes o financeiro. Uhum. Isso causa muitas vezes isolamento, depressão, desistência da carreira, porque cada um se comporta de uma forma. Sim. Quando sofre um tipo de assédio, tanto ele moral como sexual. Como que as empresas podem evitar que situações assim se repitam? Tanto as empresas, a gente está dentro do ambiente de trabalho, e aí a gente tem duas situações. Quanto sociedade, quem tem que manter o equilíbrio dessa balança é o Estado. Quanto empresa, quem tem que manter o equilíbrio dessa balança é a empresa, né? Então, se fala muito hoje, tem muita gente que gosta de falar de meritocracia. Meritocracia, e pessoas que são defensoras ferrenhas da meritocracia. Mas só existe meritocracia quando você tem equidade, quando você tem oportunidades iguais. Se não existe equidade e oportunidade igual, não existe meritocracia. Isso não existe, isso é fábula, né? Então, a primeira coisa que a empresa ela deve fazer, ela tem o dever de equilibrar a balança. Ela que tem que equilibrar a balança dentro da organização, dentro da cultura dela. Então, se ela sabe que... será que a empresa, dentro da cultura dela, ela tem equilibrado essa balança? É só pegar os dados da empresa. Pega os dados que eu acabei de falar. Com base na sociedade, quantas mulheres em cargo de liderança? Se eu tenho 55% de mulheres da sociedade, 51% não lembro agora, quantas mulheres em cargo de liderança? Se eu tenho 10% de pessoas pretas da sociedade, quantas pessoas pretas tem no cargo de liderança? Então, assim, a gente está falando o seguinte, a empresa, ela precisa gerar essa equidade e ela precisa gerar essas oportunidades.
E se eu tenho grupos vulneráveis que porque dentro da empresa é uma organização, é uma sociedade dentro da empresa. Se dentro desse grupo eu tenho pessoas vulneráveis, então eu preciso fazer mais por essas pessoas, para que essas pessoas possam ter o mesmo acesso daqueles que estão numa posição social mais favorável. Então ela precisa gerar essa situação de equilíbrio dentro da organização dela. Dentro da organização. Então se ela tem, por exemplo, uma pessoa de origem pobre, que não teve acesso, por exemplo, a fazer um curso de inglês. Por que ela não pode gerar dentro da organização uma oportunidade para essa pessoa fazer um curso de inglês? Porque ela não pode, por exemplo, ter uma bolsa de estudo. Mas se a gente para pensar na sociedade, hoje, se você não tem, por exemplo, determinado curso ou determinada formação, você não consegue chegar nem nessa empresa. Não consegue. Porque não você consegue. já... Então, isso vai um pouco além do que só a organização da empresa. Vai ali Sim, a nos questão de primórdios sociedade. dos estudos ali, do básico, Sim, entendeu? sim. Que vem do começo. Ela não consegue nem entrar na empresa onde talvez a empresa tenha essa... Exatamente. né? Assim, porque assim, tem umas empresas que... Não vou citar nome, mas que são empresas grandes que elas dão muita oportunidade para os seus funcionários ali dentro. Mas para você chegar até essa empresa... Você tem que ter alguns requisitos mínimos ali, Sim. né? Que às vezes não, que na grande maioria as pessoas não têm. Não tem. Então, é uma questão muito maior do que só ali, né? Sim, resolver resolver E aí, como eu falei, empresa. fora da empresa, do ambiente da empresa, que é um ambiente restrito, né? A um grupo pequeno de pessoas, né? Se você pegar a totalidade de empresas é muito grande, porque a gente tem que entender que a empresa faz parte da sociedade, ela tem um papel social muito importante. Fora de lá, quem equilibra isso, ou deveria equilibrar, é o Estado. Sim, as pessoas mais vulneráveis, elas precisam ter maior apoio, isso é fato. Eu ia te fazer pergunta sobre casos reais, né? Sobre esse assédio, mas não vou fazer porque você já deu uma explicação tão boa com relação a isso que eu acho que é o suficiente. Mas eu queria te perguntar que papel tem os estereotipos e o racismo estrutural nesse contexto? Sim, a gente falou um pouco sobre isso já, mas a questão do racismo estrutural é justamente essa questão que a gente falou, né, da questão de oportunidades, né? E aí a gente tem um outro estudo que eu vou falar, acho que se não me engano esse da revista Exame também, que fala da questão da desigualdade social, né? Se a gente pegar em relação a pessoas de origem pobre, 18%, somente 18% são brancos. Todo o restante são pretos e pardos, de pessoas de origem pobre. Olha só que coisa louca, porque assim, na sociedade, 43% das pessoas são brancas. E dessa 45,5% pardos, 10% pretos, mas somente 18% são pobres, pessoas brancas. Quanto que é 18 vezes menos 100? Faz a conta aí, 72, é isso? 72. Não, 82, né? 18? 82. 82, Não, matemática. Desculpa a matemática aí, né? Também não é isso. 82% são de pessoas pretas e pobres. Se 82% são de pessoas pretas e pobres, aí já começa a questão que você falou do racismo estrutural. Por quê? Porque se essas pessoas são pobres, elas têm menos oportunidade de ter acesso àquilo que poderia trazer para elas uma ascensão socioeconômica para que elas pudessem lutar pelos direitos delas. Aí a gente já entra até na tentativa de reparação, que são as cotas, mas aí é outro assunto, né? Que eu sou totalmente a favor, tá? Eu também sou, porque eu acho que é uma reparação nesse sentido. Sim, com certeza. Entendeu? Mas aí outro assunto. Mas agora a gente vai entrar na Convenção 190 da Organização Internacional do Trabalho, é isso, se eu não me engano? Exatamente. Que é a OIT, né? A OIT. E qual que é a importância? Explica pra gente o que é um pouco essa convenção, Claro. enfim. Bom, a Organização Internacional do Trabalho é um órgão subordinado ou que faz parte da ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas. Aí você tem a Organização Internacional do Trabalho, você tem a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. Você tem várias organizações lá dentro e você tem a Organização Internacional do Trabalho. Em 2019, eles fizeram uma conferência, que é a 190ª conferência, é isso, né?
Mas a Convenção 190... Convenção 190. Isso, que se não me engano foi em Genebra. E eles têm lá um Comitê Internacional do Trabalho. É mais ou menos esse nome, acho que é Comitê Internacional do Trabalho. E nesta convenção foi definido justamente o quê? A discussão que girou em torno ali foi justamente o combate ao assédio e outras formas de violência no ambiente do trabalho. Então esse foi o assunto. E ali se trouxe uma série de diretrizes para os países membros, para que eles pudessem justamente evitar o assédio e outras formas de violência em relacionado ao trabalho. Então são muitas diretrizes muito importantes, inclusive eles definem inclusive o que é assédio, que vai um pouco até além da definição que a gente conhece, né? Então eles trazem um assédio, até eu falei um pouco já, mas eles trazem um assédio como o combate, ou eles trazem, né, o assédio vindo como, olha só que legal, comportamentos, práticas ou a ameaça desses comportamentos e práticas que possam causar danos, aí a gente falou, né, físicos, morais, psicológicos, sexuais e econômicos. E por que é importante colocar os econômicos aí? Porque os outros a gente até discutiu já. Porque, olha que interessante, pessoas de origem pobre, com o mesmo nível de escolaridade, com o mesmo nível de capacitação, também, hoje no Brasil, ocupam menos cargos de liderança que pessoas de origem rica. Paulo, essa convenção ela impõe obrigação aos estados e também às empresas, correto? Então, como que as empresas, o que elas têm que fazer para se adequar a essa convenção? Então, o que acontece então em relação à Convenção 190? Para que a convenção ela tenha algum poder de lei dentro do Brasil, ela precisa ser ratificada pelo Congresso Nacional. Ela é de 2019, o governo atual apresentou ao Congresso Nacional para ratificação em 2023 e até agora está parado no Congresso. Então, na verdade, ela não tem lei. Não funciona, na verdade. Não tem nenhum tipo de poder no Brasil. A Lei 14.457, que é do Programa Mais Mulheres, é baseado na Convenção 190. Muitas das coisas que estão na Convenção 190, que estão na Lei 14.457 de 2022, se não me engano, foram tirados da Convenção 190 da OIT. Mas é o que acontece. A OIT, a Convenção 190, ela abrange para todos os grupos vulneráveis. O que a Lei 14.457 fez? Só mulheres. As mulheres são as maiores vítimas? São, mas não são as únicas. Então, ele excluiu os outros grupos vulneráveis e deixou só as mulheres. E a gente já viu aqui nas nossas conversas que existem outros grupos vulneráveis. Então, a lei ela é incompleta, mas ela foi baseada na Convenção 190 e está lá parada no Congresso Nacional ainda, porque existe muita resistência em relação a isso. Como você já falou, né, essa lei ela pode transformar a relação de trabalho e proteger as pessoas mais vulneráveis. Como que funcionaria mais ou menos isso? Assim, não sei se exatamente isso, mas assim, como que a adequação, né, da convenção aqui no Brasil seria interessante para proteger? Como que funcionaria? Isso. A partir do momento que se ratifica a Convenção 190 pelo Congresso Nacional, essa convenção ela ganha uma força de lei. Ela ganha uma força de lei dentro do território nacional. E aí, tanto o governo federal quanto os estados e municípios, mas principalmente o governo federal, tem que começar a desenvolver leis que estejam dentro, que atendam a Convenção 190. Né? Então você começa a desenvolver leis que vão de encontro ali à Convenção 190 para a proteção desses grupos vulneráveis dentro do ambiente de trabalho, para evitar tudo isso que a gente já falou. Então, basicamente, seria o funcionamento, o desenvolvimento de leis nacionais com base na Convenção 190. Não sei se era isso que... Era isso mesmo. Essa convenção ela abrange o quê? Políticas internas, canais de denúncias? Ela é muito ampla. Treinamentos? Muito, exatamente. É muito ampla. Então ela vem trazendo as definições do que é assédio, do que são formas de violência. Ela vem trazendo uma série de orientações para o Estado, de políticas públicas que devem ser feitas. Ela vem trazendo uma série de orientações de como o Estado deve cobrar as empresas.
em relação a essa questão. Ela vem trazendo diretrizes para as empresas de como elas devem tratar essa questão. Ela vem trazendo a questão dos direitos de cada trabalhador, inclusive os grupos vulneráveis. Ela vem trazendo também as questões mais práticas, como você falou, trabalhos de prevenção, que são os trabalhos de aculturamento, né, com treinamentos, vem os trabalhos de controle, com o trabalho de denúncias, que nem você falou, principalmente, e aí existe uma coisa que é interessante na convenção, que ela fala da proteção tanto da pessoa que fez a queixa, quanto da proteção da vítima. E ela deixa isso bem claro, porque nem sempre a pessoa que fez a queixa é a vítima, pode ser a pessoa que viu e fez a queixa. Né? Então eu vi o Sidney sendo assediado e eu estou denunciando isso. Né? Eu estou denunciando isso. Então, ela deixa isso muito bem claro, da proteção para não haver a retaliação. Né? Então ela traz uma série de aspectos práticos, assim, tanto controle, quanto tratativas, quanto prevenção, e ela vem detalhando tudo isso. Eu sei que a gente já falou no outro vídeo, mas seria muito interessante a gente repetir, né? Como que o trabalhador pode identificar e denunciar os assédios? A primeira coisa para você identificar é você saber o que é, né? Então hoje todas as empresas elas têm por obrigação dar treinamentos, dar capacitação a todos os seus colaboradores, e a lei é bem clara, inclusive a 14457 é bem clara, que todos os funcionários da empresa devem participar anualmente de treinamentos e políticas de educação quanto ao assédio, desde do CEO da empresa até os outros cargos operacionais. Todos devem participar desse treinamento. Então, o primeiro passo é as pessoas terem educação em relação ao que é assédio. Educação é o quê? Saber o que é. Primeiro passo. Porque se a pessoa não sabe o que é, por mais que ela esteja, ela está sendo oprimida, mas ela não sabe nomear aquilo. Se ela não sabe nomear, ela não sabe como tratar. É igual muitas vezes eu falo, é igual sentimento. Você está sentindo um sentimento ruim, mas você não sabe o que é. Se você não sabe o que é, como que você trata? Então é a mesma coisa. Então ela precisa saber o que é. Primeiro passo. Talvez, e a gente sabe que no Brasil nem todas as empresas cumprem todas as leis, então é muito possível que muitas empresas não façam isso, né? Então esse canal, por exemplo, como eu falei, né, é uma oportunidade da pessoa saber o que é assédio. E aí, ou seja, através dessa conversa que a gente está tendo aqui, ela identificar se ela está sendo assediada ou não, né? E aí, como acho que é importante você falar, identificação do que é assédio. Pô, no seu ambiente de trabalho você está sendo tratado de maneira agressiva, né? De maneira violenta, agressão verbal, por exemplo, de maneira repetida e sistemática, é assédio. Você está sendo isolado no seu ambiente de trabalho, as pessoas te colocam de escanteio. Por exemplo, você está sendo perseguido no seu ambiente de trabalho, as pessoas ficam no microgerenciamento de atividades, é considerado assédio. Se confia uma atividade em você, é porque você é um profissional que sabe, não precisa ficar microgerenciando suas atividades. Políticas desiguais de remuneração. Né? Você não dá uma perspectiva, por exemplo, de aonde o colaborador vai chegar. Você contratou ele, mas você não tem uma perspectiva de que ele está aqui onde ele pode chegar. O cara trabalha com medo, o cara não sabe onde ele pode chegar, ele não sabe se ele vai continuar na empresa. Ameaça de demissão em todo o tempo. É assédio. Então você tem uma série de aspectos aí. Por exemplo, em relação ao trabalho também, você tem, por exemplo, a pessoa começar a tirar trabalho de você porque vocês tiveram uma discussão, a pessoa, seu chefe, por exemplo, ele começa a tirar, não, você que vai fazer, você vai fazer, não. É assédio. Então, assim, tem uma série de situações dentro do trabalho que é configurado assédio que as pessoas não identificam como assédio. Então é importante estudar. Até isso, primeira coisa, estude para saber o que é assédio e para saber se você é vítima de assédio. Paulo, eu acho que o assunto ele foi bem abrangido, mas eu gostaria de saber, você como técnico de segurança do trabalho, qual que é a sua função? No caso, seria auxiliar os patrões, no caso, os chefes ou os funcionários? Qual que é o principal objetivo do seu trabalho? O meu trabalho é que eu falei, né, entre a cruz e a espada, né? Porque ao mesmo tempo em que eu preciso defender os interesses da empresa, eu também preciso proteger os colaboradores, né? Então, como a gente trabalha, e aí dentro da própria lei, quando se trata de colaborador, o nosso papel principal é a questão de conscientização e educação, que eu já falei. É gerar competência.
Eu preciso gerar competência no colaborador para que ele saiba todos os direitos e deveres dele. Você faz isso através de palestra? Treinamentos, palestras, acompanhamento no dia a dia, orientações, acompanhamento. Né? Então é um trabalho feito constantemente. Tanto que o trabalho de educação em relação a isso é da área de segurança do trabalho. Né? Então esse é o principal papel e dar apoio também, se souber de alguma situação, e dar o apoio relacionado a isso. Quanto à empresa, é o quê? Quando a gente fala defender os interesses da empresa, não são defender interesses escusos ou interesses que são ilegais ou que são algo fora do que é o certo. É você orientar os patrões em relação ao que é a lei, em relação ao que deve ser feito e verificar se a empresa está preparada para aquilo. Então você, a dona da empresa, fala, ó, existe isso aqui, a gente tem que fazer isso, isso, isso e isso. Beleza? Vamos fazer? Ah, mas eu não quero fazer, então você assume o risco. Então é deixar bem claro para o patrão, ó, você precisa fazer isso. Se você não quiser fazer, você está assumindo o risco. Trabalhar de forma preventiva para que não sempre aconteça preventivo, um assédio. sempre. A ideia é o trabalho da segurança do trabalho é sempre preventivo, na maioria das vezes. Grande parte do nosso trabalho é preventivo. É evitar que aconteça. E se acontecer, ter o plano de controle. Você pediu para que eu trouxesse algumas coisas hoje. E eu fiquei muito interessada em saber como seria colocado aqui. Ah, né? A gente já falou, mas vamos exemplificar? Eu vou pedir pro Sidney dar os blocos aqui do Benjamin. Olha, que a gente pegou. Né? Olha só. A gente não falou sobre isso, é verdade. A gente vai falar isso agora. A gente não falou sobre isso. Que é uma coisa que a gente sempre fala dos grupos vulneráveis de maneira isolada. Sempre fala de maneira isolada, mas a gente nunca fala sobre a intersecção desses grupos vulneráveis. O que é a intersecção dos grupos vulneráveis? É quando uma mesma pessoa está dentro de vários grupos. E aí toda essa vamos dizer assim, essa desigualdade que ela socialmente suporta, se soma, porque ela está dentro de vários grupos. Né? Então a gente falou, vamos dizer que isso aqui é a pessoa, o trabalhador. Né? Então aqui é a cabecinha, que são os braços levantados, tá? Beleza? Então a gente falou que o grupo mais afetado no trabalho é quem? A mulher. A mulher. É o primeiro grupo vulnerável. Somos nós, Cris. Certo? Aí nós temos as pessoas pretas. Certo? Aí nós temos os LGBTs QIAPN+. Pode ser uma mulher preta dentro do grupo Exatamente. LGBTQIAPN+. Muito bem, isso mesmo. Se for uma mulher preta, LGBT e deficiente, então... Olha só, aí vamos falar. E vamos dizer que essa pessoa é de origem humilde. E vamos dizer que essa pessoa é um portador de necessidade especial. Certo? A gente falou quem tem que equilibrar essa questão? O Estado, quando é na sociedade. Certo? E a empresa, quando é dentro do ambiente empresarial. De um lado, tudo isso aqui acontece por causa da sociedade. É a cultura da sociedade que gera isso aqui. É a cultura. Isso aqui está gerado pela nossa cultura. É a cultura da sociedade em que nós vivemos. Porque se na nossa cultura nós não tivéssemos isso aqui, esses problemas, isso não ia acontecer. Só seria a pessoa. Só seria uma pessoa como qualquer outra. A pessoa... Olha só, vamos tirar tudo de novo. Pessoa homem. Branco. Hétero. De origem rico. Sem nenhum tipo de deficiência. Agora, quando a gente coloca toda a carga dos grupos vulneráveis em cima dela, e todo o peso da sociedade em cima dela, porque ela está dentro desses grupos, aí o Estado tem que fazer o quê? O Estado tem que equilibrar isso. O que o Estado tem que fazer? Ele tem que ter políticas sociais que, porque a sociedade é desigual, equilibrem a balança. A empresa ela precisa ter políticas sociais dentro do seu ambiente que equilibrem essa balança. Porque esses grupos são vulneráveis. Na hora que ela equilibra essa balança, tanto o Estado quanto a empresa, aí a gente começa a falar de meritocracia. Porque enquanto essa balança estiver desigual, não dá para discutir meritocracia. Oportunidades diferentes, pessoas diferentes, com cargas diferentes. Isso é muito interessante.
E aí quando a gente tira isso aqui, ó, por exemplo, você vai ver que não vai cair. Mas quem que tá segurando isso aqui de maneira desigual? Essa pessoinha aqui, ó. Ela tá segurando isso aqui nas costas dela. Ela tem que fazer tudo que o outro faz, segurando esse peso nela. Agora ficou bem didático a coisa, não ficou não? Olha, nosso podcast é diferente. Já começamos aí, ó. Bem ilustrativo. Eu espero que você... eu não sei se você já passou por uma situação dessa. Às vezes a gente passa, né? Como a gente falou no início, às vezes a gente nem nota, mas depois de uns vídeos que trazem conscientização pra gente, a gente fala assim, não é que eu já passei por isso aí? Ou por uma violência, ou por tanto sexual como moral, né? Porque às vezes você tem uns convites ali meio de forma disfarçada e você nem percebe que tá sofrendo uma violência sexual. A gente abrangeu bastante isso no outro episódio. Mas, ou uma perseguição, tanto por ser negro, por ser pobre, por ser deficiente, por ser do público LGBT. Então, assim, trazemos esses assuntos aqui no podcast para conscientizar. Quanto mais consciente você está das coisas que você passa, das coisas que você enfrenta, mais você vai ter voz aqui na nossa sociedade. Conhecimento, né? Quanto mais a gente libertador. Quanto mais a gente conhece, principalmente sobre os nossos direitos, mais a gente pode se defender, né? Daquilo que vem sendo feito, né? Contra a gente. Principalmente nós mulheres, né? Que também entra nesse... Bastante, né? Nesse patamar. Eu sei que você já deixou uma mensagem no podcast anterior, mas qual a mensagem que você deixaria hoje, né? Nesse episódio, para os grupos de pessoas vulneráveis? Especificamente para esse grupo, né? Para as mulheres, principalmente, né? Ainda no Brasil é difícil, né? A gente está falando de assédio sexual, mas não é só isso, né? A gente tem hoje a questão da maternidade ainda no Brasil, que é visto como uma limitação para a mulher ascender. Olha só que coisa loucura, né? Eu tenho pessoas que eu conheço que, por exemplo, que infelizmente não continuaram na empresa por causa da maternidade. E assim, não é uma ou duas, né? Então, conheço, por exemplo, uma pessoa que teve o primeiro filho, e aí num espaço de 4 anos teve outro filho. Ela tinha, olha só, mulher, branca, certo? Cargo de chefia. Depois da segunda maternidade, ela foi mandada embora. Te cortando um pouquinho, eu li uma coisa hoje que falava o seguinte: eu nunca vi um homem sendo mandado embora porque teve 1 ou 2 filhos. O peso da maternidade para a mulher é muito maior do que para o homem, né? E esse caso específico não é isolado. A gente vê acontecer com muitas mulheres. Desculpa te cortar, mas é porque... Não, mas assim, eu acho que vocês vão falar, né? Porque vocês são mulheres e são mães. Eu até ia falar no começo que vocês iam participar muito mais ativamente desse bate-papo nosso do que do anterior, porque o anterior a gente trouxe muito dado técnico, né? E esse a gente está falando de experiências. A gente está falando de coisas que vocês estão... É lugar de fala de vocês. Eu estou trazendo para vocês dados, eu estou trazendo para vocês informações técnicas, mas o lugar de fala é de vocês. Essa questão da maternidade, né? Mas se a gente for falar, vai precisar de mais uns 3 É verdade. Mas essa questão da maternidade eu posso falar bem, porque assim, a Heloísa tem 7 meses, né? Benjamin tem 4 anos, a Heloísa tem 7 meses hoje. E eu vejo o peso disso, né? Porque apesar de, graças a Deus, eu tenho um privilégio, né, de meu trabalho permitir que a maioria dos dias eu esteja na minha casa. Graças a Deus eu tenho o privilégio de ter uma ajuda, uma pessoa... Uma rede de apoio. Uma rede de apoio. Mesmo que seja uma rede de apoio paga, graças a Deus eu tenho esse privilégio de ter isso. E mesmo assim é muito pesado, porque tem dias que eu fico... a manhã toda com uma criança no colo, com o computador na mão, que é o peso, né, da sociedade pra gente. E aí a gente não vai entrar nesse assunto, obviamente, de maneira aprofundada, mas não, você imagina, né, uma mulher preta, pobre, com um filho, em que ela não tem com quem deixar o filho, e eu deixo ela aí com a mãe dela, que é uma pessoa idosa, né,
e essa criança passa o dia inteiro sofrendo influência da rua, influência de pessoas que ela não conhece, geralmente em áreas de alta criminalidade, e a gente fala, que cidadão que a gente está formando? Gente, nós estamos E a gente vai culpar ainda a pessoa. Eu cortei ele, mas desculpa, Paulo. Nós estamos chegando ao final do episódio, mas olha quantas reflexões importantes que foram trazidas hoje na pauta de hoje. Mas é isso. E aí acabou ainda com aquele... Vai acabar, Gostinho né? Com de- aquele gostinho de quero mais, porque já entrou num outro assunto, que é a questão da maternidade, o peso da maternidade pra mulher, né? Que fica aí pros próximos episódios. Eu interrompi porque eu sabia que quando entrasse na maternidade, a gente teria que fazer mais 1 hora. Você terminou de dar a sua mensagem porque a gente te cortou, eu acho, né? Você perguntou, né, a questão da denúncia, né? Então, assim, como a gente falou na última vez, né? Se a empresa tiver um canal de denúncia, denuncie, né? No ambiente de trabalho a gente está falando, denuncie, não se acanhe, não faça parte dos 92% que não falam nada. Né? Procure saber se o que você está passando é assédio ou não, junte evidências. Se na sua empresa não tem nada, procure um sindicato de classe, procure o Ministério Público do Trabalho. A gente também tem o CERES, que são o Centro de Referência e Apoio ao Trabalhador. Então, existem bastante canais para que você possa procurar os seus direitos aí em relação ao assédio. Então é isso, gente. Não aceite. Junte evidências, que é muito importante, que eu acho que você falou isso agora. E procure seus direitos. Não fica sofrendo sozinho, não, porque existe toda uma classe que pode te apoiar. E chegamos Sim, ao finalizamos, final né? de mais um episódio. Vou pedir mais uma vez para vocês seguirem as nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no YouTube, o @desaltopod. E não deixem de seguir também os nossos patrocinadores. A Maria, @maquiei-gostei e @maislindaplus, é isso? Isso. Que é a loja da Maria e o @ de maquiagem dela. A Dija, do @Dija Sweet Cakes, bolos e tortas maravilhosos. Sigam ela. E não deixe de seguir o Nando, que é quem faz tudo acontecer por aqui. Nosso produtor de áudio e vídeo, o @ dele é @DJNando2004. E é isso. Só eu anotei algo aqui que quero falar pra vocês. Denunciar o assédio não é apenas um ato de coragem, pessoal. É um passo coletivo para que o ambiente de trabalho seja mais humano, mais ético e mais justo para todos. Então, quem não assistiu o filme O Escândalo, fica convidado a assistir. Obrigada pela audiência de vocês e espero vocês nos próximos episódios. Obrigada, boa noite.